Introdução. Em todas as culturas estudadas, a religião está presente através da adoração a seres divinos que são reverenciados, obedecidos e propagados. A ligação entre cultura e religião é tão firme que temos o verbo cultuar como venerar, prestar culto, tornar aquele deus ou deusa parte de uma cultura. Dentro do ethos de cada cultura, divindades trinitárias, três seres que formam Deus, são encontradas. As trindades antigas mais conhecidas são a egípcia, a suméria, a hinduísta, a zoroastra, a grega, a romana, a nórdica, a tupi-guarani, a asteca e a maia. O povo de Israel quase sempre foi monoteísta, salvo alguns casos de rebeldia no Antigo Testamento, e o nascimento do cristianismo ocorreu através de Jesus e dos apóstolos, cujos ensinamentos sempre foram de que há um Deus único. João capítulo 17, versículo 3 e primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Não há na Bíblia uma declaração sequer afirmando que Deus seja três, trino, três em um, três pessoas, três entes, três seres, três divinos, três espíritos, três substâncias, três hipóstases, três essências, três modos, três atributos, três coiguais, três agentes ou, em qualquer sentido, uma tríade consubstancial. Por outro lado, a palavra unitarista ou unitariano é sinônimo de monoteísta ou monoteísmo, já que este termo, que significa um, único e um só, foi corrompido pelo conceito de trindade, monoteísmo trinitário. A formulação oficial do dogma da trindade pela Igreja Cristã Dominante, católica, começou há quase 1.700 anos, em 325 d.C., no Concílio de Nicéia, e foi concluída em 381 d.C., no Concílio de Constantinopla. Em Nicéia, foi decidido que o domingo passaria a ser oficialmente o dia de guarda dos cristãos, diferentemente do que diz o quarto mandamento, que ordena guardar o sábado. Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 a 11. Muitas pessoas ao longo da história têm mostrado que o Deus da Bíblia, ou o Deus de Israel, não é aquele ensinado pelos trinitarianos. Um dos fatores que explicam essa popularização da verdade bíblica de que há um só Deus e um só Senhor é a comunicação efetuada pela vontade do próprio Deus entre irmãos de todo o mundo através da internet, sobre este tema-chave para a compreensão de toda a verdade bíblica. A verdade esquecida e perseguida da existência de um Deus único reapareceu e está sendo cada vez mais divulgada. Sinteticamente, este livro busca mostrar biblicamente quem é Deus, o Espírito de Deus, o relacionamento entre Deus e Cristo, quem é Cristo, Cristo e seu Espírito, e mostra também diversos versos bíblicos anti-trindade, além de explicar a maioria dos versos favoritos dos trinitarianos. O objetivo do livro não é o de atacar igrejas, denominações cristãs, instituições religiosas ou o cristianismo, mas sim o de apontar para o verdadeiro Deus da Bíblia. Logo, este livro poderia ter sido escrito por qualquer pessoa que buscasse ao Eterno em oração, que soubesse ler e escrever, que tivesse acesso à internet e usasse um aplicativo sobre a Bíblia para fazer buscas de versos bíblicos. Este livro possibilita que você entenda como quase 1.700 anos de debate doutrinário poderiam ter sido evitados há muito tempo através do estudo da Bíblia. A maior parte dos textos bíblicos que falam sobre o Deus único está neste livro. Apesar disso, incentivo-o e incentivo-a a fazer uma investigação bíblica pessoal sobre o tema, pois a liberdade é o presente mais bonito que Deus deu ao homem depois da própria vida. O principal diferencial deste livro consiste no fato de que a maior parte dele é de versículos da própria Bíblia, ou seja, não há aqui vento de doutrina, filosofia humana para explicar o que se propõe. A outra vantagem é que ele possibilita que muitas pessoas, caso sintam-se tocadas pelo Espírito de Deus ou de Jesus, entendam o verdadeiro Deus da Bíblia. Assim,
é possível comparar o que está escrito no texto bíblico com as explicações dos trinitarianos, unicistas e etc. Se o seu pastor, o líder de igreja, disser para você que basta um verso da Bíblia sobre a Trindade, que ele já acreditaria na existência dela, duvide, pois tal liderança está equivocada. Não existe um único verso bíblico sequer no qual Deus se apresente ou se revele como sendo três, além de não ser possível fazer ou elaborar uma doutrina baseando-se em apenas um verso da Bíblia. Por outro lado, o pastor ou líder religioso está reproduzindo o que lhe foi ensinado, já que o cristianismo se tornou trinitário ao longo da história, a partir do ano 381 d.C. Porém, conforte-se com estas palavras: nenhum pastor de igreja pode dar a você salvação, nem mesmo a igreja que você frequenta. Encontrei várias pessoas que não quiseram acreditar no Deus único da Bíblia e fiquei impressionado com o motivo. O verdadeiro Deus delas é a igreja ou instituição religiosa que frequentam. E como as instituições religiosas não são humildes na maioria das vezes para reconhecerem seus próprios erros, elas continuam e continuarão divulgando a crença do Deus Trino. Contudo, é necessário repetir: instituição religiosa não pode salvar alguém. Para a maioria dos textos bíblicos que estão no livro, foram utilizadas a versão revista e atualizada no Brasil, segunda edição, 1993, e a versão Almeida Corrigida e Fiel, 1994, disponíveis em bibliaonline.com.br. Mas qualquer versão poderia haver sido usada sem nenhuma alteração significativa do conteúdo deste livro. Esse livro está disponível gratuitamente em formato digital e desde já autorizado o seu download, sua impressão e sua distribuição sem prévio consentimento. Baixe-o gratuitamente em adoradoresunitarianos.com.br ou em audeusunico.com.br ou pelo aplicativo Adoradores Unitarianos, disponível na Apple Store ou Play Store Google. Você também pode adquirir o livro em papel no site adoradoresunitarianos.com.br ou pelo aplicativo Adoradores Unitarianos.